todos olhavam para o gigante, e se olhavam para o gigante, ele era o problema, ele atraiu atenção, ele é grande, ele tem armadura, ele tem espada, ele tem escudo, ele tem lanças, ele tem auxiliar, e todos ficam com Davi olhou, avisa o gigante, que é gigante ele, né? Que eu vou matar ele, porque eu tenho algo que ele não tem, eu tenho aliança com Deus. Você tem aliança com Deus em Cristo Jesus, amém? Então pare de olhar para o gigante. O Deus de Davi é o seu Deus. Então, querido, amém, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. É sempre um grande prazer poder estar aqui. Essa também é a minha igreja. Pastor Paulo foi o homem que Deus usou para me consagrar como pastor, e eu sou muito grato. Eu quero conversar com vocês hoje sobre romper limites, sobre atravessar as adversidades, superar as coisas que tentam roubar a sua atenção. Uma das coisas mais preciosas que temos ou são as coisas cujas quais vamos oferecer a nossa atenção. Um mosquito não te incomoda sem antes conseguir atrair a tua atenção. Ele pode estar um tempão, mas se tu escutou, levanta e mata o mosquito, porque ele conseguiu roubar a sua atenção, aquela goteira. Eu estou falando de coisas tão pequenininhas, que se conseguir atrair a sua atenção, parece que tudo ao seu redor perde o significado, tudo ao seu redor se torna inferior. Mesmo que seja grande, mesmo que seja forte, se alguma coisa atrai a sua atenção, faz você focar nela, automaticamente você fica neutralizado para reagir. A atenção é tão precioso que é uma das grandes armas de um ilusionista. O ilusionista trabalha atraindo a sua atenção. Quando um mágico faz assim, com essa mão, é porque a ilusão está acontecendo na outra. Hoje nós vemos pessoas sendo neutralizadas em seu poder de reação, porque foram atraídas, passaram a prestar atenção no problema, passaram a oferecer a dificuldade, ou transformar a dificuldade, a adversidade, o problema, a crise, a dor, como sua atenção. Mesmo que o ambiente esteja frio, se você for capaz de não prestar atenção no frio, o frio diminui. Entenda que uma das coisas que você tem preciosíssimas é o poder de prestar atenção em algo. Se o mal atrair a sua atenção, se a dor atrair a sua atenção, se a crise atrair a sua atenção, isso é tão forte. Deixa eu mostrar, eu não vou usar, não é esse texto que eu vou pregar, mas me permita dar alguns exemplos aqui femininos. E o primeiro deles, se você tem uma Bíblia, abra aí para mim em Gênesis 21, verso 19. Eu acho que é isso. A partir do verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 21, 15. Quando acabou a água da vasilha,
A minha tradução é um pouquinho diferente. Ela deixou o menino debaixo de um arbusto, foi assentar-se perto dali, à distância de um tiro de uma flecha, porque ela pensou: eu não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, ela começou a chorar. O texto diz no verso 17 que Deus ouviu o choro do menino e um anjo do céu chamou Agar, ou seja, a mulher que estava sentada, a mãe do menino, e disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levanta o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então, você pode ler o verso 19 para mim? Então, Deus fez o quê? Deus fez o quê? E o que aconteceu? E ela viu o quê? Um quê? Preste atenção em mim aqui agora. Olhe bem. Essa mulher tem um problema. Sua prole, seu filho, seu futuro está com ela e a água acabou. Os dois estão perecendo de sede. Olhe bem. E ela sabe que não tem água. Tem água, sim ou não? Sim ou não? Ah, não? Não tem? Então o que ela viu? O que ela viu? Tem água, sim ou não? Mas ela viu? Ela tem um problema. O problema é que na visão dela, ela foi posta para fora de casa, o homem abandonou ela, e agora ela está com o filho dela no deserto para morrer de... A situação é tão convincente que atraiu a atenção dela a ponto dela não conseguir enxergar a solução que está perto dela. O texto não diz que Deus fez aparecer uma fonte. O texto diz que Deus abriu os olhos da mulher para ela ver uma fonte que já estava lá. A fonte não apareceu, a fonte estava lá, mas a atenção dela estava tão focada que a vida acabou, que o menino morreu, ou que vai morrer porque não tem água. Então, ela já deu como perda. A crise atraiu tanto a atenção dela, que ela chegou à conclusão que não tem mais solução. Deixa o menino para morrer e começa a chorar. O anjo aparece e diz: você está chorando por quê? O texto não diz que ela responde, mas ela poderia falar: por quê? Eu não tenho água, estou no meio do... e nós vamos morrer de... Aí os olhos dela abriu. E ela olhou, o que tinha? Pois é. Sabe qual é o grande problema? É que às vezes o que você está atravessando chamou tanto a sua atenção que convenceu você de que não há solução. Convenceu você que não tem mais jeito para você. Por mais que nós venhamos a falar para você que Deus vai agir, que Deus vai fazer, que o milagre, você está sofrendo tanto que você diz: morreu, meu casamento morreu, minha empresa morreu tudo, acabou. Não dá mais para segurar, explode coração. O grande problema é que às vezes a dificuldade atrai tanto a sua atenção que ela convence você do que Deus está tentando te dizer. Ou melhor, convence do contrário, porque Deus está dizendo que você vai vencer, que você é campeão, mas a mulher não. Ela olhou e falou: vou morrer. E a água está lá, sim ou não? Sim ou não? Mas ela vê?
A solução está mais perto de você do que você pode imaginar. Mas o problema é que você diz o que? Pastor, não está, porque eu não estou. Não é porque tu não está vendo que não está. Eu já preguei isso aqui diversas vezes. Eliseu e Geazi. A casa de Eliseu está cercada porque uma orientação do rei da Síria envia uma tropa para cercar a casa de Eliseu. Amanheceu, o garoto que trabalha com Eliseu abre a porta e o que ele vê? Um exército da Síria cercando. O menino ficou doido quando viu. Os caras tudo armados, pensa, cercando a tua casa. O garoto falou: ah, puxa vida, esse negócio de andar com uma companhia, agora eu vou de bucha. Não é verdade? O menino, quando olhou, o que o problema fez com ele? Atraiu a sua? Atraiu a sua? Então, o que o menino disse? Morri. É ou não é? Eu acabei de morrer. Um exército está cercando a casa que eu estou, e um exército é grande, os caras estão tudo armados, feroz. Morri. Enquanto ele está lá na porta tremendo, falando: ah, poxa. Ele está acompanhado de um camarada, de um profeta que sai e olha na porta assim, ó. O menino tinha um problema, sim ou não? Qual era o problema? Lá fora tem um. Eliseu tem um problema, sim ou não? Lá fora tem um. O exército para o menino é o mesmo exército que está para o Eliseu, porque não é só tu que tem problema. O Eliseu que está do teu lado também tem. Talvez hoje você está sentado aí, está vendo a pessoa rir do seu lado, e você não sabe que o seu problema é fichinha perto do dela. Você está com a dor de dente e ela com câncer. Seu marido deixou uma toalha molhada em cima da sua cama e o outro está pegando a vizinha. Nós não temos, às vezes, dimensão do problema e da vida do outro. Então nós nos vitimizamos. O exército que está para o menino é o mesmo que está para Eliseu. Sim ou não? A diferença é que ali tem um menino e um homem. E meninos reagem como meninos na hora de lidarem com problemas. E pessoas maduras reagem de forma madura na hora de enfrentar seus problemas. Quando o menino vê o problema, ele fala: ah, meu Senhor, o que faremos? Quando o homem de Deus olhou, ele olhou, a mente do garoto está capturada pelo problema. Então o menino está. Eliseu, ele devia estar com medo, sim ou não? Sim ou não? Claro, porque gente madura também tem medo. Só não deixa o medo te neutralizar, o medo roubar a sua atenção. Ele olhou e deve ter falado: nossa, negócio de trazer informação do céu para a terra, X9 de Deus, deu ruim. O menino está tremendo, Eliseu está tranquilo, por quê? O problema capturou a mente do menino, mas não capturou a mente do profeta. E o profeta começa a ver coisas que o menino não vê. E o profeta vai começar a falar com o menino. E o profeta diz ao menino que treme assim: calma, garoto. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão. E o garoto deve ter falado: quem é que está com nós aqui? Você está com mais medo que eu?
E agora vai acontecer algo sensacional. O profeta recebe uma revelação, mas ele transfere uma informação. Porque na vida você pode viver de revelação ou de informação. Você consegue entender isso? Quando Eva come o fruto, acontece alguma coisa? Porque o que Eva tinha a respeito da situação era uma revelação ou uma informação? Quem tinha revelação? Adão. Quando ele come, que o negócio já era problema. Quando Deus diz assim: Moisés, meu servo, é morto, mas Josué é servo de Moisés. O que Deus está dizendo é que Moisés recebia a revelar e Josué tinha Quando Moisés morreu, o que Deus disse a Josué: está na hora de você parar de receber e informar e passar a viver, revelar. É isso aí. A informação pode ser contraditória, mas a revelação é que você tem que ficar de olho no que Deus está falando a respeito do que você está vivendo. O menino está olhando, e Eliseu falou: calma, garoto, calma. E o menino não consegue ver. Deus diz a mesma coisa, né? Ou melhor, Eliseu diz a mesma coisa para o menino que o anjo disse para a mulher: Senhor, abre os olhos desse menino para ele ver. Quando o menino olhou para trás, gente, depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. O menino olhou para trás, atrás dele estava assim de carro, cavalo e cavaleiro de fogo. O menino estava assim, ó. E Eliseu falou: abre os olhos. Eu imagino. Ele já estava aí, Eliseu, eles? Por isso que você está tranquilo assim, né, Eliseu? Eu não estava vendo, não. Ah, vocês vieram me pegar? Então agora vem, exército da Síria. Eu não tenho mais medo. Chega aí, cavaleiro de fogo, fica aqui. Se o problema captura, se você diz que seu casamento acabou, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Acabou. Aliás, é muito engraçado. Esse dia um cara falou comigo assim: pastor, meu casamento acabou. Eu falei: não acabou. Ele falou: acabou. Eu falei: não acabou. Ele falou: acabou. Eu falei: não acabou. Ele falou: acabou. Eu falei: acabou. Ele falou: não acabou. Não acabou. Eu posso falar que acabou, o senhor não pode falar que acabou, não. O senhor pega para a família, ainda tem jeito no meu casamento, pô. Aí parecia que o que estava acabando era o meu. Que o cara já estava querendo me convencer que não acabou. Às vezes nós temos que mudar um pouco a ótica das pessoas para elas conseguirem atrair e posicionar sua atenção no lugar certo. O texto diz, 1 Samuel capítulo 17, versículo 24: e quando todos os homens de Israel olhavam para o gigante, sentiam, porque o gigante atraiu a sua. Então os caras estão com medo. Davi chegou. Enquanto todos olhavam para o gigante, e se olhavam para o gigante, ele era o problema, ele atraiu atenção, ele é grande, ele tem armadura, ele tem espada, ele tem escudo, ele tem lanças, ele tem auxiliar, e todos ficam com. Davi olhou. Avisa o gigante, que é gigante ele, né? Que eu vou matar ele. Porque eu tenho algo que ele não tem, eu tenho aliança com Deus. Você tem aliança com Deus em Cristo Jesus, amém? Então pare de olhar para o gigante. O Deus de Davi é o seu Deus. Então, querido, pare de olhar para o monstro, oh meu Deus do céu. Quem aqui é da época do Jaspion? Nossa, gente velho pra caramba aqui. Ultraman. Aí eu fui mais a fundo. O Ultraman foi logo depois do dilúvio. Isso. Se você lembra do Ultraman, ele tinha um monstro que era composto de... Você lembra? De que era feito o monstro do Ultraman?
era feito de lixo. Já era uma visão futura de que o mundo enfrentaria futuramente, né, a poluição como um verdadeiro monstro. Era uma coisa japonesa, né? Mas preste atenção, são lixos, são mazelas, são decepções que faz com que isso aconteça. Quando nós temos a nossa atenção atraída, e provavelmente hoje grande parte daqueles que estão aqui, vivendo os seus dilemas, suas demandas, suas dificuldades, o diabo já atraiu a sua atenção para o seu problema. Qual é o seu problema? É o seu filho. Porque a situação que o seu filho está vivendo e o comportamento do seu filho, ela é mais forte do que o poder que Deus tem. E ela é. Se eu disser para você que o poder do diabo é mais forte que o poder de Deus, eu não estou mentindo. Se eu disser para você que a crise no seu casamento ela é maior que o poder de Deus, eu não estou mentindo. Porque isso é uma verdade para muita gente que posiciona a sua atenção nas artimanhas do diabo e potencializa esse poder, o tornando maior do que o que Deus disse a respeito. Quando pessoas olham para a crise do seu casamento e dizem para si mesma, ou para qualquer outro tipo de problema, o seu desemprego, a sua dívida, a sua doença, quando você olha para alguma coisa e fixa a sua atenção potencializando, você determinou que na sua vida, naquela situação que você está vivendo, aquilo que você está enfrentando é maior que o teu Deus. Por quê? Porque roubou a sua atenção. E agora é que eu começo a pregar. Abra a sua Bíblia e guarda esse texto que eu vou te dar agora, Marcos 7, verso 24. Outra mulher. Marcos 7, 24. Amém? Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, ele não queria que ninguém o soubesse. Contudo, ele não conseguiu manter segredo da sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio, lançou-se aos seus. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava para que Jesus expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse: deixa primeiro eu saciar os filhos. Não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo para os olhe para mim agora. Uma mulher com problema, e aí me permito ovacionar o público feminino, porque pensa num bicho forte, inteligente, hábil, a via de regra, certo? É mulher. Por exemplo, uma mulher com 39,5 de febre, ela levanta, bota os filhos para a escola, bota o marido para trabalhar, arruma a casa, faz almoço, recebe os filhos que chegou tudo sujo, lava a louça do almoço, arruma tudo de novo, prepara o ambiente para o marido chegar, dá janta a ele, faz amor,
toma um antitérmico e vai dormir. Sim ou não? Sim. O marido dessa mulher está com 37,5 de febre. Nossa, gente, a boca está amarga, dor na junta, que sem tudo. Nossa, deve ser uma pneumonia, tuberculose. Nossa, ó, liga para a empresa aí que vou trabalhar hoje não. Sim ou não? Sim. É. Seu marido abre a geladeira procurando uma manteiga. Manteiga. Amor, a manteiga acabou? Ela grita lá de longe. Acabou não, está do lado do leite. Aí ele cai com a geladeira aberta. Leite. Nem estou procurando leite, eu quero manteiga, mas... Eu acho que acabou, querida. Vem ela, lá de longe, olhando de uma forma fulminante para ele, assim, ó. A geladeira aberta. Ela pega sem olhar. O que o homem sequer conseguiu ver. Então o mundo feminino é sensacional. E quando eu olho para essa mulher também, porque ela está com uma filha que tem um, a menina está doente, sim ou não? Não, ela tem um demônio. Se fosse doença, curava com remédio. Ela tem uma dívida para pagar, sim ou não? Porque se fosse dívida, pagava com... Ela tem um na filha dela. Tanta filha dos outros. O demônio entrou em quem? Na filha da dona. Você está rindo dela? Quantas vezes você já perguntou, por que eu, Senhor? Porque na minha casa, na minha vida, na minha empresa, no meu ministério, por que, Senhor? Por quê? Porque sim. Porque chegou a sua hora de viver o seu problema. Mas você não deve deixar ele roubar a sua. Isso, roubou sua atenção, você se lascou. É ou não é? E a dona está olhando para a menina dela endemoniadinha. Essa menina está endemoniada. Rapaz, remédio não tira esse demônio. Eu vou lá procurar quem? Eu vou procurar Jesus. Ela é grega, é sirofenícia, nem judia ela é. Mas ela falou, a solução está onde? Está em Cristo. Pastor, eu vim nesse culto e sou católico. Não tem problema. Bota a sua solução em Cristo e resolve. Pastor, eu não sou nem católico, eu bato um tambor e degola a penosa. Pois é. Se funcionar, faça e resolva. Não estou zombando da religião de ninguém, não. Até porque nós estamos vivendo uma crise religiosa no mundo, mas principalmente no Brasil. Ó, não faz 2 semanas, 3 pastores, 3 o quê, gente? Foram presos, contrabandeando arma. Que isso? Você pensa que parou por aí? Parou nada, menino. Isso aí é só para envergonhar os crentes. O reverendo, na delação do Cabral. Sangue de Jesus, vou até fazer assim o sinal da cruz, em homenagem aos católicos. Destruindo a reputação do catolicismo. E se tu é espírito, tu pensa que tu vai ficar de fora?
Lembra do Joãozinho de Deus? Porque há um projeto e um propósito: acabar com a fé das pessoas, tirar a credibilidade. A gente olha para a polícia, tem credibilidade? Nosso judiciário tem credibilidade? Nosso sistema educacional tem credibilidade? E agora estão tirando do religioso. E Satanás está preso. O que eu estou olhando? Eu estou olhando alguém que precisa de uma solução. Ela não está nos remédios, ela não está no dinheiro, ela não está nos conselhos. Tem algo que transcende. E ela vai procurar alguém que pode resolver. Vai falar com quem? Com Jesus. O texto diz que Jesus, não sei se estava cansado, também não sou obrigado a saber tudo. Eu sei que ele não queria que ninguém o encontrasse. Jesus estava afim de ficar um momento a sós consigo mesmo. Isso é o que diz o texto. Entrando numa casa, não queria que ninguém soubesse. Mas a dona tem um. Ela tem o quê? Ela tem um. E o foco dela está em fazer o quê? Resolver o. E aí, meu filho, quando você quer resolver, não adianta ninguém se esconder. Ela descobriu que Jesus estava lá. E ela falou: eu vou resolver o meu, porque ele pode expulsar o. Quem é que pode expulsar o demônio? Quem é que pode expulsar o demônio? Então ela foi procurar quem? Quem pode resolver o. Por isso, pare de levar seu problema para quem não pode resolver. Isso só vai te trazer mais dor, ok? Pare de se lamuriar na fila do banco. Olha como é que tá, muito prazer. Meu nome é Cláudio. Nossa, menino, estou sofrendo tanto. Tem gente que não pode ver. E muitos aqui estão rindo de si mesmo. Você acha que você está rindo só de mim? Muitas pessoas estão tão doentes que tentam dividir sua dor compartilhando suas lamúrias. A mulher foi procurar quem? Porque Jesus pode resolver o problema? Isso. O texto diz que Jesus não queria ser incomodado, descoberto. O que me impulsiona a acreditar que os discípulos estavam fazendo a segurança. Não pode entrar não. Jesus está aí? Tá, mas não vai atender não. Offline. Jesus está lá. Não vai atender? Não vai atender? Ninguém. Por quê? Porque a mulher poderia falar: também vim aqui, agora ele está aí, não quer atender. Também é Jesus, fala até que ele é Deus, está cansado, querendo descansar. Eu vou embora. Se ela vai embora, a menina dela fica. Isso, querido. Se você desistir, o que acontece com o seu problema? Continua onde ele? Então pare. Você vai encontrar percalço no caminho. Sim ou não? Isso, querido. Ela deve ter falado: ei, está aí? Falou: tá, mas não pode atender ninguém não, que ele está assim. A ceia já acabou, já atendeu tudo. A mulher deve ter falado: falhou, está aí, né? Mas não pode atender não, né? Tá, joia. Aí Jesus, tira a mão de mim, mano. Estou com a filha endemoniada. Eu vim falar com o senhor aqui. Estou com um problemão lá na minha casa. Os caras não queriam deixar eu entrar, o senhor estava escondendo. É rapidinho que eu vou falar com o senhor. Olha só, minha menina está assim, endemoniadinha lá em casa. E eu queria que o senhor libertasse ela. Jesus falou: dona, a senhora é grega, né? Pois é, eu não vim para os gregos, eu vim para o judeu. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os. Agora a dona vai embora. Agora vai, porque peraí, a dona já rompeu tanta coisa. E agora está falando com quem? Com quem que ela está falando? E Jesus chamou a dona de quê? Se alguém chama você de cadela, de cachorra, você reclama com quem? Com Jesus.
Pô, Jesus, fui lá na igreja, lá o pastor Paulo me chamou de cachorro. Aquele não é pastor, não. O pastor Cláudio também foi desagradável comigo, vim reclamar com o senhor. Sim ou não? Mas quando Jesus chamou você de cachorro, você reclama com quem? Tu já está no Supremo. Não dá para subir mais de nível. Jesus olha para ela e diz aqui: eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Agora a maioria de nós teríamos ido e muito chateado, e ia saindo falando mal de Jesus. Jesus só anda cansado, se escondendo, e ainda me chamou de cadela. Porque esse é o comportamento de pessoas que, quando vive uma crise, presta atenção no problema. Sua atenção é capturada. A mulher ouviu uma palavra dura, sim ou não? Mas o foco dela e a atenção ainda está onde? Onde? Lá na casa, onde tem uma menina que precisa de um milagre. Aí ela falou assim: sim, Senhor. Sim, Senhor. Cadela, eu, show de bola. Pode chamar, sou cadela, cão, como queira, né? Que alguns olham e dizem assim: mas pastor, o senhor está ignorando que essa era uma expressão comum, chamar uma mulher estrangeira de cadela, de cachorro, de cão. Ah, é? Comum? Sim, porque não foi tu. Jesus chamou a mulher de cadela, sim ou não? Sim ou não? E eu imagino, porque olha só, o demônio é onipresente, sim ou não? O demônio é onipresente? Ah, bem. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus. É muito visitante aqui na igreja. Pô, conhece pouco de Bíblia, meu Deus do céu. Deus é onipresente, sim ou não? Sim. O diabo é onipresente, sim ou não? Mas sua velocidade de comunicação é grande, muito maior do que a internet, pode ter certeza. O mundo espiritual se comunica rápido. Quando a mulher saiu de casa e falou para alguém, tomando conta da menina: fica com essa garota aqui, que eu vou falar com Jesus para expulsar o demônio dela. Eu imagino o demônio falando: vai falar com Jesus? Cara, eu vou sair hoje daqui. Expulsa o demônio. Puxa, podia falar com tanta gente, logo com ele. Mas você imagina, quando Jesus olha para a mulher e diz: não me é lícito tomar o pão dos filhos e dar para os? Eu imagino que algum demônio pode ter ido lá imediatamente. Falou: vai sair não, maluco. Ele chamou ela de cachorro. Ela vai ficar revoltada e vai porque é o que a maioria das pessoas fazem quando sente um impacto de algo. Porque esse é o propósito: roubar a sua? Sim. Mas aí a mulher olha para Jesus e diz o quê? Pensa os discípulos, pensa se Jesus chama Pedro de cachorro. A mulher olhou para ele e falou: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos como debaixo da mesa a migalha que cai dos... Cai de quem? Você pode ler o versículo seguinte para mim? Então Jesus disse o quê? Preste atenção nesse texto. A mulher disse: sim, Senhor, os cachorrinhos como debaixo da mesa as migalhas que caem dos... Ok? Passou o tempo dela ter dito sim ou não? Sim ou não? O tempo que ela disse agora se tornou passado. E Jesus entra em cena e diz: mulher, por esta palavra pode ir para a sua, porque o demônio já saiu quando? Se ele não expulsou. Quando Jesus toma a palavra, ele diz para ela que o demônio não está mais na filha, porque o demônio saiu quando ela começou a dizer:
eu vim aqui para buscar meu propósito, minha atenção está focada na minha filha, eu sei o que eu quero, eu sei o que o senhor pode fazer. Quando a mulher mostra a determinação, não foi Jesus que expulsou o demônio, foi ela. Foi ela, com a postura que ela tomou. Jesus foi claro, ele disse: pode ir para a tua casa, que o demônio já saiu da sua. Saiu quando? Quando ela se posicionou e não se permitiu, certo? Que se saqueasse sua atenção mediante a circunstância que ela estava vivendo. Na verdade, gente, a meu ver, Jesus não está testando a mulher, Jesus está usando aquela mulher para dar uma lição em seus homens de confiança. Porque, você lembra? Os discípulos, vamos aqui, não muito longe desse texto, eles lutando para expulsar um demônio de um menino, e o demônio não saiu, sim ou não? O menino tinha o quê? O quê? E a menina tinha o quê? Os discípulos conseguiram expulsar o demônio? A mulher conseguiu expulsar o demônio? Com a sua postura. Jesus disse: pode ir para a sua casa, e o demônio já saiu da sua filha. E ela então foi para sua casa, achou a menina deitada sobre a sua, e o demônio já tinha deixado, ou já tinha saído. O que nós vemos aqui, queridos, eu preguei sobre isso ontem na igreja, a diferença de reino dos céus e reino de Deus, mostrando que o reino dos céus é para onde vamos, o reino de Deus é aquilo que trazemos com Cristo. Na oração do Pai Nosso, Jesus não disse: nós vamos para o teu reino, ele disse sim, que venha o teu reino. Ele não falava do reino dos céus, ele falava do reino de Deus. O que é isso? É uma conexão, é um entrelace, sabe, da verdade de Deus se cumprindo na nossa vida. Não permita que suas dores, problemas e adversidades roube a sua atenção, porque se roubar, vai fazer uma campanha, 2 campanhas, 3 campanhas, 10 campanhas, 20 campanhas e nada acontece. Mas se você for capaz, e aqui eu sei que tem gente que já fez uma campanha e conseguiu vitória na primeira campanha. Quem já conseguiu isso aqui na primeira campanha, levante a mão. Isso aí. Mas quem de vocês aqui que já fez uma campanha e conseguiu vitória na primeira campanha, mas também já fez 2 ou 3 campanhas em prol de outro assunto e não conseguiu vitória ainda, levante a mão. Pessoas que conseguem ter êxito, muitas vezes, em um propósito, são as mesmas que às vezes não conseguem ter em outro, porque a intensidade do que elas enfrentam varia. É importante entendermos, e o que eu vim deixar para vocês aqui é nada mais, nada menos do que eu tenho buscado viver. Problema aparece? Aparece. Ele é grande, ele tenta atrair a minha atenção, me tirar o sono, me tirar o apetite, me tirar a paz, mas eu procuro, mesmo mediante as coisas grandes, que muitas vezes se levanta contra mim, a não perder a minha atenção. Os nossos olhos têm que estar em Cristo, a vara e o cajado do Senhor é o que nos consola. Não perca a sua atenção em Deus por causa do tamanho do inimigo que se levantou contra você. O inimigo é mais forte que você, mas não é mais forte que o seu Deus. Amém? Sabe por que a maioria das pessoas gosta de me ouvir? Não é porque eu tenho uma excelente retórica, não é porque eu sou um pastor profundo das Escrituras. Elas gostam de me ouvir por uma coisa:
elas descobriram que eu encontrei algo que todo mundo quer: felicidade. Porque eu aprendi a ser feliz. É só isso. Entendeu? E se amanhã o senhor morrer? Menino, eu nasci pelado e careca, hoje estou vestido, comprei cabelo. É ou não é verdade? Escute só, olhe bem. E se eu partir dessa vida, vou morar com o meu? Eu estou no lucro. Hein? Glória a Deus. E eu quero conversar com vocês hoje rapidamente sobre vista ou visão. Resolva como você vai viver. Só para você já conseguir captar, todas as vezes que eu falar a palavra vista, eu quero que você encaixe nos recursos que te estão disponíveis hoje, na realidade que você enfrenta no momento, na leitura que os seus olhos físicos são capazes de captar, aquilo que você é capaz de receber como transmissão pela realidade que está ao seu redor, por aquilo que você ouve, por aquilo que você sente, por aquilo que você vê. E todas as vezes que eu falar a palavra visão, eu quero que você pegue a ideia daquilo que você deseja, daquilo que você aspira, daquilo que os seus olhos não são capazes de contemplar ainda, mas é onde você pretende chegar. Eu gostaria que você tivesse uma ideia de que o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar, e que você fosse capaz de se ver no tempo que você predeterminou, no lugar que você deseja. Hoje, o futuro para algumas pessoas ele é abstrato demais. O futuro para algumas pessoas é algo que elas não conseguem idealizar, e por isso grande parte das pessoas não conseguem alcançar seus propósitos, não conseguem bater suas metas, não conseguem chegar onde desejam, porque estabeleceu para si um ambiente onde elas não conseguem visualizar, se ver no casamento que querem, se ver com os filhos que querem, na profissão que querem. Então, nós precisamos entender que a vida pode ser regida por uma visão, ou a vida pode ser regida por um par de olhos. E eu tenho observado na caminhada da maioria das pessoas que, se buscarmos viver por vista, o desânimo provavelmente vai ser algo muito real, num tempo muito próximo para a maioria de nós. Porque quando nossos olhos olharem os recursos, quando você olhar a situação atual do seu casamento, a situação atual do seu ministério, a situação atual financeira, se não houver em você uma visão, provavelmente você vai perder as esperanças, porque na maioria das vezes o ambiente ele é caótico, ele é desafiador. E eu sei, eu estou fazendo parte de um culto de campanha e sei que muitas pessoas aqui estão à procura de um milagre, mas é importante você decidir: vista ou visão. No final, a decisão é sempre de quem ouve a mensagem, mas é importante nós entendermos isso. E eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, verso 22 e o verso 23 diz assim, Mateus 6, 22 e 23: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo
será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Preste atenção nesse texto, pois é um grande alerta para nós. A mensagem que temos é a seguinte: se os teus olhos forem bons, se você não usar óculos, se você tiver uma visão perfeita, não precisar de lente, não tiver um estigmatismo, não tiver nenhum problema de miopia, não tiver problema nenhum na sua vista, sua vida vai ser maravilhosa. É isso que o texto está falando? Não. O texto, apesar de usar a vista, os olhos como exemplo, ele está falando de visão. Ele diz: se você for capaz de ter uma leitura além do que os seus olhos verem, se você for capaz de criar um estilo de vida onde a ótica humana seja superada pela fé, pela ótica de um Deus que prometeu, pela ótica de uma vida pautada nas experiências com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, se os seus olhos forem bons, suficiente para vencer o pessimismo, a crise, a adversidade, você leva seu corpo, e a conotação aqui é levar a sua vida para uma esfera de luz, porque a batalha bíblica, ela é clara: reino das trevas contra o reino da luz. A palavra trevas tem uma conotação muito próxima da palavra ignorância, enquanto a palavra luz tem uma conotação muito próxima da palavra conhecimento. Quando a Bíblia diz que há uma guerra entre o reino das trevas e o reino da luz, ela está querendo simplesmente dizer que há uma batalha entre o reino da ignorância e o reino do conhecimento. Por isso a Bíblia diz que quando a verdade chega, ela traz luz, ela traz conhecimento, e o conhecimento liberta as pessoas da ignorância. O texto continua dizendo: se os seus olhos forem maus, seu corpo será tenebroso, sua vida será tenebrosa, se você não conseguir uma visão e continuar vivendo por vista. Mas ele ainda faz um alerta no final do texto, dizendo: há um perigo muito grande de você achar que está na luz e estar em trevas. Ele disse: se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Ele está dizendo: há uma coisa pior do que não estar na luz, é estar em trevas. Mas há uma coisa pior do que estar em trevas, é estar em trevas e não saber que está em trevas. É estar numa vida de ignorância, numa vida tão próxima e perto da fé, numa vida tão próxima e perto de uma fé alheia, onde você é capaz de olhar os milagres dos vizinhos, dos parentes, das pessoas que narram na igreja, mas isso é o mais perto que você consegue chegar de um milagre. Ele está sempre perto de você, mas nunca na sua casa, nunca na sua família, nunca nos seus negócios. Quando nós falamos de luz, de ampliar a visão, vamos voltar um pouquinho, né, para os nossos ancestrais. Vamos imaginar o que acontecia com o homem quando o sol se punha, quando as trevas tomavam conta do mundo. Isso acontece hoje do mesmo jeito. É que as companhias elétricas, né, afastaram o problema, mas vamos esquecer esse ambiente moderno e vamos lembrar um pouco. Vamos voltar quando o homem tem contato com fogo, e o fogo de uma fogueira. Esse foi o primeiro fogo.
Um fogo num ambiente estático, ele não era móvel. E ele dava margem às pessoas de enxergar apenas alguns metros. A habilidade de viver nas trevas e de viver à noite pela luz da fogueira era algo extremamente limitado. Talvez 2, 3, 5 metros, dependendo do tamanho da fogueira e da altura das chamas. Mas o próximo passo aconteceu e o homem conseguiu construir uma tocha. A tocha dava a possibilidade a ele de caminhar agora e de ir um pouco mais longe do que a fogueira lhe concedia. E agora, munido de uma tocha, ele poderia se deslocar um pouco mais. Mas ela apagava com facilidade. O tempo passou e o homem descobriu o óleo, o azeite, o combustível. E o combustível agora dá ao homem uma luz, capaz de levá-lo além das limitações da fogueira, além das limitações da tocha. A lâmpada agora, o azeite, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A chegada do combustível, a chegada da lâmpada, a chegada do conhecimento, não conhecimento que me mantinha ao redor apenas, limitando, cerceando meus movimentos, não um conhecimento que me levava um pouco mais adiante, mas um conhecimento libertador, que ia me fazer romper as fronteiras, ir além. Essa é a proposta que Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês hoje. É primeiro a maneira que Deus criou o ambiente que nós vivemos. E nós vamos ver que apesar de Deus utilizar a supervisão da vista, o mundo foi criado debaixo de uma visão. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, vão ser textos rápidos, mas seria muito legal você anotar e depois refletir em casa. Então dá uma olhadinha na base da criação, Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos 4, 17. O texto está vindo para cá? Não. Não, né? Então tá bom, não precisa não. Romanos 4, 17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Primeiro, né, o qual vivifica os mortos. Mas olha o final desse versículo: e chama as coisas que não são, como se elas já fossem. Essa é a base da criação. A criação, ela não é feita por vista, ela é feita por visão. E disse Deus: haja luz. Por quê? Porque a luz não existia. Quando nós olhamos a criação, ela é formatada debaixo de uma visão. É Deus chamando à existência as coisas como se elas já existissem. Presta atenção, porque isso é fascinante. A vista só faz a supervisão. No final do primeiro dia aí da criação, como é que termina o texto? E viu Deus que era bom. A vista entra simplesmente para supervisionar a visão e não para estabelecê-la. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando você diz que seu marido é um príncipe, um lorde, uma coisa de outro mundo, e ele não é, isso pode ser o quê? Uma mentira, se for ironia, ou uma visão, se for por fé.
Mas quando você diz que aquela praga, cachaceiro, miserável, filho de uma égua, o filho de uma égua casou. Eu não vou xingar a senhora, mas só para a senhora entender. Visão é aquilo que não se vê, é o contato da fé, é aquilo que se espera, mas ainda não está no seu campo visual. Convidar alguém a viver sob visão é algo magnífico, porque não interessa o que está acontecendo ao seu redor, você não é movido por aquilo que está ao seu redor. Não é homem que administra a minha vida, é um Deus todo-poderoso. Então eu não tenho problema, porque é visão e não vista. Está ruim, sério que está ruim? Nossa, está ruim mesmo? O que está ruim? Pastor, a minha vida está ruim. E a sua, pastor? A minha está boa. Também a do Senhor? O Senhor não tem problema. Por quê? A minha mulher é igual a sua. Você acha que ela quer? É porque eu não vou vir falar disso, senão eu volto para o outro lado. Só os seus filhos que tiram nota baixa. Você acha que é só o seu? É só o seu vizinho que taca fogo no lixo quando tu lavou a roupa. Problema é coisa que todo mundo. Agora você precisa entender sobre qual visão você vai estabelecer a sua vida. Então, quando eu olho para a criação, eu vejo um Deus criando sobre uma visão e chamando a existência tudo como se já existisse. É um modelo a ser copiado. E depois de tudo feito, ele supervisiona e diz o texto: e viu Deus que era bom. Então eu quero te mostrar algumas pessoas que resolveram viver entre visão e vista, e algumas delas se atrapalharam um pouco, e não é tão diferente de nós. Então é só para você guardar o texto, e eu vou falar um pouquinho de cada uma, e eu quero ler o primeiro texto, Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu, e vai para uma terra que eu te. Deus está fazendo um convite a Abraão, sim ou não? O convite é por vista ou por visão? Vista ou visão? Porque o texto diz: você vai para uma terra que ele já sabia, sim ou não? Não, eu te mostrar. Isso é uma visão, e é magnífico ver o Abraão saindo da sua terra, da sua parentela, debaixo de uma visão. Que legal! 75 anos de idade tinha o Abraão quando sai, debaixo de uma. É bonito, é ou não é? 85 anos, 10 anos depois, a vista começa a comprometer a visão. Sara olhou para ela, menopausa tinha passado, as rugas. Sara olhou e falou: tá ruim essa carcaça para produzir. O que ela esqueceu é que ela não ia produzir por causa da vista, ela ia produzir por causa de uma. Mas quando o tempo passa, a gente se atrapalha. Sara ou Sarai chama Abrão e diz: Abrão, meu filho, nós já estamos atravessando o cabo da Boa Esperança. Eu não sou mais uma garotinha, como diria Cássia Eller. Eu não é. E você também não é mais um rapaz. Abrão, deita com Agar, a egípcia, para a gente ter um filho. É a vista jogando a visão por ralo.
Deixa eu falar uma coisa para você. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Cuidado para nós não nos atrapalharmos. Tem gente enfiando os pés pelas mãos, fazendo tudo errado. E agora a vista de Sara já está comprometida, e ela vai comprometer a de Abraão, porque ninguém coloca na minha cabeça que Sara, naquele momento, provavelmente com 75 anos de idade ela, 85 ele, você acha que Agar tinha quantos anos? 70. Era para gerar um filho. Uma moça nova, provavelmente 20 e poucos anos, uma idade boa de produzir. E Sarai coloca Agar diante da vista de Abraão. Abraão olhou para Sara, olhou para Agar, olhou para Sara e falou para Sara: vou fazer esse sacrifício. Nós vemos a vista comprometendo a visão. Hoje muitas pessoas vivem isso, não na história de Abraão, mas na história de seus sonhos, onde você almeja ou projetou algo expressivo e significativo para você, mas quando você faz a leitura do ambiente atual, você não consegue ver. Você não consegue ver. Você não consegue ver sucesso para o seu empreendimento, para o seu sonho. Você não consegue ver futuro para o seu casamento, ou para os seus filhos, ou para o seu ministério. Você não consegue ver a porta aberta, porque muitas vezes você não consegue ver nem a porta, quanto mais aberta. O que é isso? É um movimento onde a vista toma conta de uma visão. Porque nós estamos aqui, querido, debaixo de uma visão. Porque olha o que Cristo disse: que nele seríamos mais do que. Mas hoje nós estamos vencendo, sim ou não? A grande parte de nós que estamos aqui, não. Então, a vista nós estamos perdendo, sim ou não? Mas na visão nós vamos ganhar, sim ou não? Então, a nossa história não é diferente daquilo que está acontecendo aqui. O grande problema é que, se não buscarmos uma proximidade, se não entendermos o fator tempo, se não aguardarmos com paciência, como diz o texto bíblico, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Senhor, apressa-te e me socorrer. São textos que falam de tempo. Hoje muitas pessoas comprometem a visão por causa do que a vista está vendo. Foi isso que atrapalhou a história de Abraão e de Sara. Foi isso que criou até hoje a guerra entre judeus e palestinos. Algo que poderia ter sido resolvido diferente. Aí eu me deparo com pessoas que dizem: mas pastor, deveria ser assim. Eu não compartilho, eu respeito, mas para mim, Deus, como disse o próprio José, quando seus irmãos ficam assustados de descobrirem que ele é o governador do Egito, José diz algo mas importantíssimo para seus irmãos: vocês não me venderam, Deus me enviou à frente, certo? Para preparar um lugar para o povo. Gente, se Deus enviou um jovem para ser governador do Egito, quando Moisés é adotado pela filha do faraó, provavelmente no mover e no agir de Deus, quem é que vai tirar o povo do Egito? Moisés. E como é que ele vai tirar o povo do Egito? Com o cargo de faraó que Deus preparou para ele. Se um menino sai de um pequeno clã e se torna governador de uma nação,
o faraó egípcio, Moisés, ao lado de um Deus poderoso, não vai tirar o povo para levá-lo para Canaã? É lógico que vai. O que eu vejo é um sabotador de um plano perfeito. É o que foi Moisés. O que Deus faz é como um GPS, quando erramos o caminho e diz, corrigindo a rota. Ninguém vai me convencer que o plano de Deus é um Sansão humilhado, movendo um sistema para morrer cego debaixo de escombros. Não, o que eu vejo é um Sansão que não foi capaz de discernir entre o certo e o errado, enfiou os pés pelas mãos, porque são escolhas. É sempre a vista atrapalhando a visão. Eu vi uma mulher dos filisteus e pronto. Eu vi um homem ou um soldado castigando um hebreu, e a minha vista atrapalhou a minha visão, ou a visão do que Deus tinha para mim. Hoje as pessoas se perdem nisso. Deixa eu mostrar para você outro texto, e como eu disse, anote e depois reflita. Números, capítulo 13, verso 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Deus chama Moisés e diz: Moisés, envia 12 homens a Canaã, e eu quero que eles espiem me ajude aí, gente, espie o que? Espie o que? Espie o que? Que terra? A terra que eu hei de dar ao povo. O povo vai a Canaã, representado pelos 12 espias, para fazer uma leitura da vista, sobre uma promessa de uma visão. Vocês vão olhar uma terra que não é de vocês, que não está desabitada, mas que eu vou dar a vocês. Não foi isso? Então, é uma visão sendo avaliada pela vista. Deus mandou, escute o que eu vou falar agora. Deus mandou Moisés mandar os homens observar o quê? Observar o quê, gente? Repita. Olha o que Moisés falou para os espias. Verso 18 ao 20. Moisés conversando com os espias. Vede a terra, o povo que nela habita, se é forte ou se é fraco, se é pouco ou se é muito. Tem alguma coisa errada. Deus não mandou os caras observar povo, se é forte, fraco, se é grande, se é pequeno, se é muito, se é pouco. Deus falou: eu vou dar a terra para vocês, e pronto. Só que quando um líder manda seu liderado olhar para o lugar errado, vai dar ruim. Quem compromete a visão dos espias é o próprio Moisés. Porque quando uma liderança ensina seus liderados, quando o povo não sabe olhar para onde deve olhar, ele tem medo, ele não tem iniciativa, ele bloqueia. Deus diz: olha a terra, esquece o tamanho dos caras, esquece a quantidade dos caras, porque vocês não vão entrar nessa terra pela força do braço de vocês, vocês vão entrar nessa terra pela visão que eu tenho para a vida de vocês. Nós não vamos vencer por nosso mérito, nós vamos vencer porque Deus disse que nós nele seríamos vencer. E isso não nos exime de nossas responsabilidades, de trabalho, de agir, de iniciativa. Até porque, se isso anulasse a nossa parte, nós não teríamos condições de sabotarmos os sonhos.
Mas quando Moisés diz: olha o povo, se é grande, pequeno, fraco ou forte, 12 camaradas vão lá. E 2 camaradas voltam, conseguindo enxergar a visão. Mas 10 camaradas vêm contaminado por sua vista. Josué e Caleb diz: a terra é boa, ela é nossa, Deus vai nos dar, é isso aí. Mas 10 homens olham e diz: os caras são grandes, os caras são fortes, os camaradas são muito. Você quer olhar para onde? Para o tamanho do seu problema? Fique olhando, ele vai engolir você. Agora apresente para o seu problema o tamanho do Deus que você serve. Você sabia que muitas pessoas vão ao médico e o médico pega um diagnóstico de câncer e diz para a senhora: lamento muito, minha senhora, a senhora deveria ter vindo antes. Provavelmente essa célula cancerígena começou a se desenvolver há mais ou menos uns 10 anos atrás, e agora não tem mais jeito. Menino ou menina, você já não viveu com esse câncer há 10 anos? Por que não falar para o câncer: menino, você estava aí tanto tempo, e a gente até já estava se dando bem. Então, se você quiser sair é bom, se não quiser, nós vamos continuar vivendo junto. Agora, sabe o que é mais triste? É que pessoas são capazes de conviver muitos anos com uma doença que não sabe que tem, e o dia que descobre, morre 3 semanas depois. Porque o emocional, a vista da pessoa já vê um caixão. Nossa, aí você vai conversar com os amigos: sério, menino, descobriu. Onde é? Estômago? Menino, meu vizinho morreu semana passada. Aliás, a família dele foi dizimada pelo câncer. É vista atrapalhando a visão. Vai conversar com quem tem visão e vai dizer para você: o Deus que você serve é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, Ele provê todas as coisas. Se Ele vai te curar, eu não sei, eu só sei que esse câncer não vai te matar. Menino, é a mesma coisa. Curar ou não morrer. Aí as pessoas falam: pastor, o senhor é doido. Doido é as pessoas que estão morrendo, podendo viver, podendo sorrir e estão chorando, podendo ser felizes e estão sofrendo. Você sabe por que a maioria das pessoas gosta de me ouvir? Não é porque eu tenho uma excelente retórica, não é porque eu sou um pastor profundo das escrituras. Elas gostam de me ouvir por uma coisa: elas descobriram que eu encontrei algo que todo mundo quer: felicidade. Porque eu aprendi a ser feliz. É só isso. Entendeu? E se amanhã o senhor morrer? Menino, eu nasci pelado e careca, hoje estou vestido, comprei cabelo. É ou não é verdade? Escute só, olhe bem. E se eu partir dessa vida, vou morar com o meu? Eu estou no lucro. Visão não é vista. Eu preciso impulsionar as pessoas a viverem. Estão ensinando pessoas a olharem para o local errado. Pare de olhar com esses olhos seus e dar sentença. Olhe com a ótica de Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Vamos lá. Só mais rapidinho, já vou acabar com anestesia. Quando você vê, já acabou. 1 Samuel capítulo 17, verso 24. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, repita comigo: vendo aquele homem. Isso. Que homem era esse? Golias. Um cara de aproximadamente 3 metros de altura, matador profissional, chefe de grupo de extermínio. Uma realidade bem forte do ambiente carioca. Escute só.
Aquele cara grandão. Todos os homens de Israel olhavam para quem? Para o gigante. E quando eles olhavam para o gigante, o que o cara é? Invencível. Um belo dia, chega um rapazinho, vê o cara grandão, e o cara faz um desafio que já faz há 39 dias, esse é o 40º, e todo mundo está olhando para quem? Me ajuda, gente. Eu vou pedir o pessoal que está lá fora para falar. Estou olhando para um, e agora melhorou. É só falar que os outros vão fazer, que você fica com medo de envergonhar você, né? Aquele cara grandão. Davi chegou, falou: qual é a parada? O cara lá gritou: tem algum homem aí para vir num duelo comigo? Davi falou: qual é a parada aí? Quem matar aquele cara lá ganha o quê? Alguém falou: casa que a filha do rei não paga imposto e fica rico. Falou: ninguém matou ele ainda? Esse cara não é o problema, isso é a solução de qualquer um que não gosta de trabalhar, é ou não é? Ficar rico numa batalha só. Só que a diferença de Davi para os homens de Israel é que Davi diz algo fantástico. Todos os homens de Israel olhavam para o gigante e sentiam. Davi olhou para o gigante e falou: quem é esse incircunciso? Pensa que é. Para Davi ele não era um gigante. Para Davi ele era alguém que não andava com Deus, sem aliança. E o miserável do Golias ainda é burro, amaldiçoou Davi por todos os seus deuses. Quando Davi escutou isso, Davi deve ter falado: eu sou descendente de Abraão. Todos aqueles que te abençoarem serão, e quem te amaldiçoar será. Davi falou: tu acabou de morrer, maluco. É uma visão. Para quem tinha vista, ele era um gigante. Para quem tinha visão, ele era um sem aliança, um sem Deus. É isso que nós precisamos buscar colocar na nossa mente. Nós não estamos sozinhos. Jesus disse: estarei convosco. Quando? Todos os dias. Isso inclui hoje. Isso inclui no momento daquilo que você está enfrentando, talvez uma das suas maiores dores ou perdas. Você não está sozinho. Deus está com você. O Espírito Santo está conosco. Enfia essa visão na sua cabeça. Vá para casa e olha para aquele filho seu, com o olho vermelho, comendo tudo dentro de casa. Me parece esmeril, que encosta, come, com droga até o... Espera aquele menino dormir, vai lá do lado da cama dele e faça assim, ó: meu Deus, o que vai ser da vida desse menino? Oh Jesus, não mereço. Ou vai lá e faz assim: Senhor, está aqui, ó, é meu. Provavelmente puxou o marido, para não ter juízo assim, mas a culpa não é minha. Eu não criei filho para ir para o inferno. Meu filho, antes de ser meu, é do Senhor. E a droga não vai levar, ninguém vai matar, porque ele é teu. E eu profetizo vida na vida do meu filho. Aí termino de fazer a oração. No dia seguinte, enquanto a comadre. Eu odeio comadre, porque comadre e jararaca é a mesma coisa. Comadre, menina. Meu menino chegou ontem à noite, drogado, meu Deus, sujo, fedorento, comeu tudo, até a embalagem do biscoito. Mas aí a comadre: é, menino, esse menino seu, só Jesus. Eles falam só Jesus, mas com um sarcasmo tão grande, que Jesus é um só Jesus como nem Jesus. Se você olhar o tom da palavra,
Ele é irônico, é ou não é? Reclama do seu marido para uma comadre. É, menino, homem é tudo assim mesmo. Só Jesus na vida desses homens. É melhor abandonar as comadres e arrumar um relacionamento com Satanás, não é verdade? Ele é menos perigoso do que essas palavras nocivas de derrota. Amplie sua visão. Não interessa o tamanho do gigante, ele não tem aliança. Você está com Deus, Deus é contigo. A vara e o cajado do Senhor é o que te consola.